Olá, professores e professoras! Hoje eu trouxe para vocês 3 dicas de atividades diferentes que vocês podem fazer para o primeiro dia de aula. Bom, pessoal, então eu trouxe para vocês 3 ideias diferentes de 3 tipos de atividades que vocês podem apresentar para os alunos de vocês no primeiro dia de aula, para tornar esse dia um pouco diferente, mais especial e, inclusive, para aproveitar e fazer uma revisão em todo o conteúdo que já foi visto nos anos anteriores. Então, a primeira proposta é esse jogo que vocês vão ver nessa foto aí. Então esse jogo tem o objetivo do aluno primeiramente acertar o copo com a bolinha amarelinha que vocês viram ali na foto. Depois, se ele acertar, você vai olhar a numeração do copo maior e vai tirar uma pergunta no copinho menor. Então ele é feito com material reciclável, com tudo aquilo que a gente tem dentro de casa, todo professor tem, cartolina, se usa cola quente para colar os copos. Claro que quando você for levar pra escola, tenha o cuidado de levar isso de uma maneira que não desgrude o copo, né? Então tenta não enrolar essa cartolina, tenta cuidar. Mas é um jogo super simples que você vai fazer aí com os recursos que você tem em casa, com um copinho de plástico. A bolinha eu fiz com um monte de papel amassado e passei durex. Pronto, temos aí um jogo. E as perguntas aí variam de acordo com o conteúdo que você quer revisar e de acordo com cada turma. Você pode fazer o mesmo jogo em várias turmas, só faz saquinhos diferentes com as perguntas diferentes para cada conteúdo. E antes de começar o jogo, coloca as perguntas nos copinhos menores. Eu uso pra colar no quadro sempre um durex, cuidando também pra não estragar nem o jogo nem o quadro. E aí fechou. Bom, gente, o segundo jogo que eu vou apresentar pra vocês eu chamo de jogo da revisão. Eu vou tentar mostrar uma foto pra ficar mais fácil de enxergar e depois eu mostro pra vocês o jogo aqui. Bom, esse jogo aqui eu fiz pensando na possibilidade de revisar todo o conteúdo com toda e qualquer turma. Então ele é um jogo padrão. Eu utilizo esse molde, fiz com cartolina, grudei uma cartolina na outra pra ela ficar mais grossa, mais durinha, assim, mais firme. E aí eu fiz uma série de quadros, como se fossem envelopinhos, onde eu coloco as perguntas. E o diferencial desse jogo é que não são só perguntas para os alunos responderem. Eu coloquei em algumas delas mímica, daí eu coloco aqui as palavras que eles vão ter que fazer a mímica. E no meio desses envelopes aqui, eu coloquei alguns papeizinhos escrito mímica, daí a pessoa tem que tirar aqui uma palavra para fazer a mímica, ou coloquei uma pontuação, por exemplo, 0,25, 0,5, que a pessoa automaticamente, ao tirar a pergunta, se tiver esse papelzinho, ela já ganha essa pontuação. Outra questão que eu coloquei também é um bônus, uma plaquinha, né, escrito bônus, que quando a pessoa tira, ela tem a oportunidade de pedir ajuda para alguém do grupo. Vai depender muito se você fizer esse jogo individual ou por filas, né? Se for individual, ela pode pedir ajuda de alguém da turma que possa responder para ela essa questão. E aí, o que eu fiz mais diferente nessa parte aqui é a questão da roletinha que eles têm que girar para poder descobrir qual que vai ser a pontuação deles, né? Então eu fiz uma roletinha de papel, coloquei aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar direito, mas eu coloquei um alfinete grudado na cola quente. Então eu coloquei cola quente aqui atrás da cartolina, antes de grudar outra cartolina atrás, para não ficar aparecendo aqui. Então eu colei atrás da cartolina um pouco de cola quente. Você sabe que cola quente ela vai secando, e à medida que ela vai secando, você ainda consegue moldar ela. Então eu coloquei um pouco de cola quente, apertei aqui o alfinete, segurei um pouquinho pra fora, justamente para ele ter esse espaço entre ele e a cartolina, para a rodinha aqui, a roletinha poder girar. Então o grande diferencial é esse, os alunos acham bem divertido ficar girando para descobrir qual que vai ser a pontuação deles. Então esse é um modelo padrão que você pode utilizar sempre para todo e qualquer conteúdo, em qualquer sala, e o jogo de revisão eu faço sempre antes da prova, mas vocês podem fazer no primeiro dia de aula, para, como eu falei com relação ao primeiro jogo, revisar os conteúdos que foram vistos no decorrer do período letivo anterior, no decorrer dos outros anos, como você quiser. E agora, para finalizar essa primeira parte, o terceiro jogo que eu vou mostrar pra vocês é bem simples, inclusive eu já coloquei lá na página do Facebook uma dose de história, que tem a ver com o canal 3 Questões de História.
Então, se você quiser dar uma olhada lá. Mas são cartões simples que você pode fazer com cartolina, tranquilinho. E a ideia é você tentar adivinhar quem é o personagem que tem as dicas referentes a ele aqui. Então, por exemplo, você vai colocar 3 frases relacionadas a um personagem histórico e vai perguntar para o aluno. Vai primeiro falar a primeira frase, aí ele vai tentar adivinhar quem é. Se ele não conseguir, vai para a segunda e depois, se não conseguir, vai para a terceira. Se ele conseguir acertar na primeira, pontua mais e assim por diante. Então, por exemplo, essa aqui, eu coloquei a primeira pista. Fui abandonado por meus pais. A segunda pista, assumi o poder antes dos 18 anos. E a terceira, fui expulso do Brasil quando instituíram uma república. Eu tô falando, obviamente, do Dom Pedro II. Então, a ideia é você fazer frases que indiquem um personagem e a pessoa vai tentar adivinhar quem sou eu. Quem é o personagem que tá falando isso aqui. Então, é o personagem falando sobre si e o aluno tentando adivinhar quem é. A segunda proposta que eu tenho pra vocês é um jogo que eu fiz, deu um pouquinho de trabalho pra tentar criar e tentar deixar com menos falhas possíveis, ainda que tenham algumas falhas, com certeza, mas que eu gosto bastante e que fez muito sucesso com os alunos. Eu fiz do 6º ano à 3ª série do ensino médio, claro que com adaptações, né, pra cada série no quesito o que eu vou pedir pra eles a partir do jogo, mas o jogo em si foi igual pra todos eles. É o jogo do historiador. Ou da historiadora, né? É um jogo que eu fiz pensando em mostrar para os alunos e para as alunas como que é o cotidiano do historiador, como que funciona a pesquisa, como que a gente pode aproximar o aluno desse conteúdo que é tão distante às vezes e mostrar para eles como que a gente faz a prática de contar sobre o passado, de escrever sobre o passado. Então eu tentei fazer uma brincadeira, um jogo que pudesse despertar neles um pouco de interesse com relação ao conteúdo histórico, né, a essa disciplina, e principalmente para aproximá-los da profissão mesmo, do ofício de historiador e de historiadora, para eles entenderem como que a gente trabalha. A ideia central do jogo do historiador e da historiadora é que os alunos descubram, lancem hipóteses do porquê do desaparecimento de uma civilização na antiguidade. Uma civilização que esteve ali entre o final do Neolítico e início das primeiras civilizações, ali mais ou menos no mesmo período da Mesopotâmia. A ideia é que os alunos utilizem uma série de vestígios que eu deixei, uma série de fontes que eu encontrei, claro, que eu produzi, para que eles lancem hipóteses do porquê desse desaparecimento misterioso. Essa questão do mistério é muito interessante, faz os alunos ficarem muito cativados a tentar descobrir isso. Foi realmente bem legal. Eu me baseei um pouco nesse mistério que existe com relação aos maias. Claro que a gente sabe que historicamente, possivelmente, eles tenham migrado, pode ter acontecido a questão de uma doença ter afetado, tem uma série de hipóteses que se lançam, né? Uma migração por conta da falta de comida, de uma seca. Aí tem gente que lança a hipótese de uma possível guerra entre diferentes povos ali, na região, enfim. Todas essas hipóteses que são lançadas me levaram a pensar na possibilidade de fazer esse jogo justamente para tentar fazer os alunos sentirem na pele como que nós, historiadores, chegamos a determinadas conclusões com relação aos fatos históricos, aos acontecimentos históricos. De onde que a gente tirou que uma determinada coisa aconteceu assim e assado. Claro que com relação à antiguidade, a história se faz de uma maneira um pouquinho diferenciada, se a gente for comparar, por exemplo, com a história contemporânea, onde a gente consegue ter relatos das pessoas, vídeos das pessoas falando, a gente tem uma série de outras fontes. Com relação à antiguidade, as fontes são um pouquinho diferenciadas, principalmente nesses casos de civilizações que tem todo um mistério em volta delas. Com relação a essa civilização, a ideia era a seguinte. Então os alunos tinham um roteirinho do que eles deveriam fazer. O que eu fiz tanto para que eles pudessem usar como fonte para descobrir o porquê que essa civilização teria desaparecido. Ou tentar lançar hipóteses, né? Porque certeza mesmo eles não teriam como ter. Então a ideia era justamente eles pensarem em hipóteses e cada turma, cada grupo tinha que lançar as suas, né? E, nossa, a gente teve algumas histórias muito legais. Eles conseguiram usar várias das fontes. Porque eu propus várias fontes, várias possibilidades, justamente para que cada um escolhesse o lado que queria caminhar, tá? Eles não tinham que levar em conta absolutamente todas elas, mas eles teriam várias possibilidades. Então eu fiz um monte de referências a coisas que poderiam ter acontecido. Eu usei
imagens, eu fiz um sítio arqueológico mostrando algumas das coisas que a gente teria encontrado, trouxe o relato de uma arqueóloga, que ela teria sido a pessoa que teria encontrado, né, os resquícios, os vestígios dessa civilização antiga, o que ela encontrou de informações, mais ou menos para traçar um caminho de início para eles, né. Aí depois eles iriam decidir o que eles iriam jogar como hipótese, mas de maneira geral dei mais ou menos um caminho e algumas possibilidades. Por exemplo, no sítio arqueológico eu coloquei alguns objetos, como por exemplo esse elefantinho aqui. E aí a gente foi tentando mostrar para os alunos como que eles poderiam usar esses artefatos arqueológicos, né? Então, com relação a esse aqui, por exemplo, eu usei tanto ele como algumas imagens que seriam de obras daquele período que dariam a entender, deixa eu achar aqui pra vocês, que dariam a entender que nesse período eles tinham um culto a um deus que tinha um formato de elefante, né? Então eu fiz uma imagem, né, bem paint, assim, tudo bem? Foi difícil fazer, tá, gente? Mas eu peguei uma imagem que eu encontrei da antiguidade e coloquei aqui mais ou menos que seria uma sombra de um elefante, que foi bem difícil de colocar. E aí os alunos tinham que tentar mais ou menos aproximar, e daí a gente encontrou o que poderia ser um amuleto, alguma coisa no sentido de um objeto de culto, que faz referência a um elefante, ou a uma elefanta. Então aqui eu fiz essa referência mais ou menos para fazer essa sugestão de que havia um culto ao deus elefante. Bom, a gente tinha deus serpente, tinha deus milho, tinha deus tudo, por que não pode ter deus elefante, né? Então, beleza, na minha cabeça o elefantinho ia ser um ótimo deus, então eu criei essa sugestão e alguns grupos pegaram essa perspectiva. Eu também criei algumas imagens, aliás, criei não, né? Peguei algumas coisas e fui juntando. Então, eu peguei na internet, por exemplo, algumas imagens de algumas ruínas. E se vocês quiserem, eu disponibilizo pra vocês isso aqui tudo em PDF. Me manda ali uma mensagem que eu mando pra vocês, tá? Aqui eu peguei alguns resquícios, algumas ruínas do que seria dessa civilização, tá? Então eu peguei algumas fotos e isso aqui eu tentei sugestionar para eles que poderia ser um cemitério. Inclusive a arqueóloga vai falar isso lá no relato dela, de que eles encontraram esses vestígios de que poderiam ser, né, de um cemitério, que já revela uma visão religiosa organizada. Então outra coisa que eu sugestionei para eles é a questão da presença de um templo submerso no rio Aracate. Então eu me baseei em uma reportagem que eu vi de que eles encontraram no lago Titicaca, junto aos Andes, um mega complexo religioso que estava coberto há mais de 800 anos, né? Então eu pensei que isso também seria interessante. Vocês vão ver, gente, que eu me baseei em várias reportagens, inclusive coloquei essas reportagens para eles lá no jogo, para eles terem acesso, para eles lerem. Dei 2 aulas para eles fazerem o jogo, né, pra dar tempo deles fazerem tudo isso, cada um da equipe ia fazendo uma atividade, e aí eles podiam ler essas reportagens para eles entenderem que existiu isso realmente. Que eu coloquei aqui tem parte de ficção, claro, mas também é baseado em certa medida em fatos que foram comprovados historicamente que realmente aconteceram, como foi o caso desse complexo encontrado lá no rio Titicaca. Eu pensei em fazer mais ou menos a mesma coisa com relação a esse rio aqui, o rio Aracate, que realmente tá nessa região ali que eu coloquei. Inclusive a região, gente, que eu situei esse povo, seria mais ou menos aqui na Palestina, perto da Mesopotâmia, abaixo dali da Síria, tá? Então mais ou menos aqui essa região que seria a região onde teria surgido essa civilização. Então eu coloquei isso também no papel para eles. E aí eu sugestionei que teria sido encontrado esse mega complexo religioso aqui, um templo, e também achei na internet, e coloquei aqui, uma imagem de uma arte que faria referência a um possível dilúvio que teria acontecido, uma inundação, tá? Para eles imaginarem mais ou menos como que esse tempo foi parar debaixo d'água, né? E o que isso revelava sobre aquela sociedade. Eu tava falando pra vocês que eles tinham um roteirinho pra seguir. Qual que era esse roteiro? Primeiro eles tinham que criar um nome pra essa civilização, porque ela era chamada de civilização desconhecida pelos povos vizinhos. Inclusive eu fiz um relato também de povos vizinhos, e eu já leio pra vocês do que eles falavam sobre. Gente, é muita coisa, tá? Depois me peçam essas informações todas lá que eu mando pra vocês, os PDFs, as imagens, tudo pra vocês poderem usar se vocês quiserem fazer. Então, a segunda questão que eles tinham que pensar era questionar e comparar todas as fontes, verificando quais informações se repetiam, atentar para o contexto e verificar se as informações são possíveis e reais, observar, quais informações gerais
temos sobre a civilização. 2, se existe sinal de hierarquia nessa sociedade, de onde provinha o seu sustento, como ela estava organizada, que os objetos encontrados no sítio arqueológico revelam sobre essa sociedade, que informações temos sobre a religiosidade deles, o que o contexto desse período pode me revelar sobre essa civilização, e por fim eles tinham que elaborar um parecer apontando todas as informações que eles conseguiram juntar sobre aquela civilização, bem como a análise das fontes de sua hipótese para a explicação do desaparecimento dessa civilização. Então eles tinham que seguir mais ou menos esse roteiro para ter uma base do que eles tinham que fazer, como que eles iam analisar, para eles entenderem um pouquinho como que funciona o trabalho do historiador e da historiadora. Aí eu também coloquei algumas outras artes. Primeiro eu comecei com a pintura rupestre, porque era uma civilização que eu coloquei mais ou menos do final ali do Neolítico para o início das primeiras civilizações, como eu falei para vocês. Então era uma civilização que existia há séculos, por isso ela pegou o final ali da existência das pinturas rupestres. Então eu peguei algumas pinturas diferentes para eles tentarem analisar também e contextualizarem com o que poderia ter acontecido. E também peguei algumas imagens sugestionando para eles que a arte desse povo também foi mudando com o decorrer do tempo. Então eu encontrei algumas coisas nesse sentido. E eu também coloquei, vocês vão ver daqui a pouco, uma espécie de um mito em torno dessa civilização, uma história de um mito da serpente. Eu coloquei aqui de um rei que viria e iria salvar o povo de uma serpente, ou esse próprio cara seria a serpente que iria fazer alguma coisa errada, alguma coisa nesse sentido. Eu já mostro pra vocês mais detalhadamente essa questão do mito. E aí, pra fechar uma questão com a outra, porque eu tentei relacionar várias coisas, eu fiz uma espécie de uma última mensagem que uma pessoa desse povo teria deixado como um pedido de socorro. Então eu peguei um pedaço de couro e eu coloquei uma mensagem feita por aquele povo na língua deles, né, em tese. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Com um pedaço de sangue, inclusive, ó. E eu fiz... Não sei se vocês vão conseguir enxergar porque tá meio fraquinha a escrita, mas eu fiz toda uma escrita com símbolos. E aí eu peguei e fiz um papelzinho onde eles tinham o significado de cada símbolo para facilitar. Então essa parte foi bem legal, porque daí uma parte da equipe ficava sob o couro lá tentando decifrar, né, o enigma da frase e tentava descobrir o que essa pessoa disse no último momento ali, porque foi um couro que foi achado como uma última mensagem, e aí você vai me perguntar, mas o couro não teria sobrevivido tanto tempo. Você que se engana, eu encontrei uma reportagem que mostra que nessa região onde eu coloquei essa civilização, arqueólogos encontraram um sapato de couro, que seria, né, um sapato de couro da época pré-histórica, inclusive, que teria ficado preservado porque, além do frio da região, ela também teria ficado coberta por fezes de carneiro. Então eu sugestionei também que esse couro tinha ficado junto com esse sapato, inclusive para dar a entender que essa pessoa teria fugido e deixado o sapato ali. Então eu usei isso também pra história, mostrando pra eles que essa pessoa que fez essa mensagem, que tava pedindo socorro, que tava falando sobre essa possível catástrofe que teria acontecido, ela também tava usando esse sapato de couro que ela acabou deixando, tipo Cinderela, no meio do caminho. Com relação também a esse material que eu fiz no couro, eu deixei como se fosse uma mensagem inacabada. Então era uma mensagem, uma frase que falava alguma coisa sobre um rei que viria salvar o povo, uma coisa meio messias, assim. Mas no final das contas não dava a entender se necessariamente o homem, a pessoa lá, teria salvado aquele povo ou teria trazido algum tipo de guerra, de desastre. E, claro que isso também envolve a questão do mito que eu falei pra vocês que eu criei, por isso que daí eu achei essa imagem e acabei utilizando também, né, de uma serpente que estava devorando uma criança, e aqui também uma imagem que já diz respeito aos povos aqui da Mesoamérica, mas que eu também usei como referência porque mostra uma serpente devorando uma pessoa. Então eles tinham que tentar juntar isso com aquilo que eles tinham visto ali no relato, que dizia respeito à história de alguém, aí tinha uma serpente e ainda tinha no meio de tudo isso a deusa, o elefante lá. Então eles tinham que juntar todas essas peças para tentar montar esse quebra-cabeça e criar a história deles. Aí, claro, se eles queriam deixar de lado alguma dessas informações, eu falei que eles poderiam. Eu sugestionei várias possibilidades, até mesmo para dar histórias diferentes. Claro que o ideal seria eles utilizarem tudo, mas é só para eles terem uma noção mesmo do que é a atividade do historiador e da historiadora.
Aí, como eu falei pra vocês, eu também mostrei alguns outros tipos de arte que eu também peguei da internet, de algumas civilizações. Essa aqui faz referência ao possível sacrifício, aí eu coloquei pra eles alguns textos de apoio, por exemplo, do que é uma pintura rupestre, quando que alguns povos utilizaram essa lógica de sacrifício humano para eles terem como base, para eles entenderem que historicamente isso realmente aconteceu, para eles imaginarem que períodos isso acontecia, para fazer a comparação. Então eu trouxe uma série de fontes para eles analisarem junto, vários recortes de jornais, de descobertas arqueológicas, várias informações mesmo de conteúdo com relação a esse período para que eles pudessem fazer as comparações deles. Por exemplo, eu trouxe algumas informações dos povos que existiam no período, quais eram os aspectos físicos da região ali que eu coloquei essa civilização. Por exemplo, achei essa notícia que relaciona o fim da civilização maia com uma possível seca, então para eles estimularem a criatividade também, terem um pouquinho mais de recursos, né? Aqui eu fiz um resuminho de como que era a vida no período neolítico, qual que foi a transição, a questão da revolução agropastoril, como que funcionou esse período de transição, porque é uma civilização que estava justamente nesse período de transição. Coloquei essa notícia aqui que fala sobre a peste, que teria atacado já os seres humanos desde a pré-história, então que dava a possibilidade deles pensarem, eles podem ter desaparecido por uma questão de peste, porque inclusive no couro tem vestígio de sangue, a pessoa pode ter morrido por conta de uma doença, pode ter sido pela guerra, pode ter sido, na visão daquele povo, por uma maldição divina, enfim. Coloquei também aqui uma notícia de que os arqueólogos encontraram indícios da Primeira Guerra da Humanidade lá na pré-história, então mostrando para eles como que poderia ter acontecido uma guerra nesse momento aqui. Trouxe algumas outras reportagens que mostram restos arqueológicos, aqui falando sobre a questão do sacrifício humano, enfim. Achei também o mapa na internet e coloquei para eles ali do que eu coloquei que aquela civilização teria feito esse mapa de como era, para eles pensarem um pouco a questão da geografia, que seria uma região banhada por diferentes rios, uma região montanhosa. Então ficou bem legal, porque daí eles tinham que comparar tudo isso, juntar todas essas fontes, inclusive quando eu falei dos aspectos geográficos ali, é uma região muito montanhosa, então o mapa fechou bem certinho. A gente sabe que as primeiras civilizações viviam em torno de rios, então eles tinham que falar tudo isso, eles tinham que analisar todas essas questões. Aqui eu coloquei também o que seriam algumas das ruínas da civilização, né, a questão de todos os elementos que eles pudessem verificar para tentar formar a opinião deles, né? Aqui seria o que o computador teria feito, os programas teriam feito para projetar o que seria essa sociedade. E aí eu fiz também que seria a tradução de um relato de um dos povos vizinhos ali, dizendo que eles eram povos que não faziam muito comércio com os outros povos, eles eram meio fechados, daí eles falam que existiam muitas danças, gritos, batuques, e aí tem toda uma questão mais mística, né, da pessoa que teria escrito isso, que era de um povo vizinho ali, a respeito deles, levantando também essa coisa de, a gente não sabe exatamente o que eles fazem, eles são muito fechados em si, até porque eles teriam desaparecido e ninguém conseguiu dar conta de explicar porquê, né? E aí, pra finalizar, eu fiz o parecer da arqueóloga, né? Das informações que ela teria encontrado, que era um povo que existiu mais ou menos entre 3.300 a.C. e 2.600, no final do Neolítico. Eles encontraram 14 corpos que estavam em lugares aleatórios na cidade, que eram de homens que apresentavam um sinal que morreram com o corpo contraído, né? Como se fosse o feto no útero da mãe, revelando que talvez estivessem com uma dor insuportável, que tenha cometido. Então, tudo isso dava indício para uma possível doença que poderia ter acontecido, que na visão daquele povo seria um castigo divino, enfim. Aí eu falo um pouco aqui da questão das pedras empilhadas que poderiam dar a entender de um culto religioso, que é a imagem que eu mostrei para vocês anteriormente. A questão da inundação, né, por elas estarem ali ela estar localizada entre rios, né, poderia ter sido uma civilização também, onde aconteceu algum tipo de inundação, que inclusive fez o templo ficar submerso, enfim. E aí eu coloquei a questão aqui da crença num possível apocalipse, né? Dessa questão de uma possível inundação que viria, de um deus serpente que viria e tomaria o trono, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é isso. De maneira geral, eu coloquei aqui no parecer todas as informações que poderiam ser relevantes para eles começarem a discutir isso. Fiz também algumas caixinhas com alguns vestígios arqueológicos, né? Eu coloquei nesse pedacinho de telha, de tijolo, alguns desenhinhos, né? Vocês não vão conseguir ver direito porque ele não tá focando, mas
coloquei ali 2 pedaços para eles analisarem também. E de maneira geral eu tentei fazer um jogo que pensasse vários momentos da vida do historiador. Eu acho que de maneira geral foi bem legal. Bom, gente, agora para finalizar, qual que é a última proposta que eu tenho para vocês? São 3 atividades que vocês podem fazer para refletir com os alunos de vocês. A primeira opção é vocês tentarem mostrar para eles que sonhar é importante e falar sobre seus sonhos, seus projetos. Então, a primeira atividade, eu já fiz em algumas oficinas, em alguns lugares foi bem legal, eu pedi para os alunos escolherem, eu levei uma série de itens, roupas, perucas, boné, chapéu, enfim, tudo que eu tinha em casa, a tramunqueira que todo professor tem. E eu levei pra eles, e eles tinham a possibilidade de escolher e se formar personagens com essas roupas, fazer uma espécie de uma fantasia e criar um personagem. Aí, cada um deles tinha que se apresentar como aquele personagem, e aí falar quem que eles gostariam de ser nesse sentido. Então, a ideia é fazer uma brincadeira, onde no primeiro momento eles não percebam, mas daqui a pouco vai virar séria, e eles vão ter que falar sobre o que eles sentem, o que eles esperam, o que eles desejam pro futuro. Então, eles têm que se mostrar uma pessoa que eles querem ser. Então eu vou colocar uma roupa que me faça referência àquilo que eu desejo ser. A profissão que eu quero, a vida que eu quero levar, para onde eu quero ir, onde eu quero estar, enfim. Então a ideia é a pessoa se representar de uma maneira que ela se veja, aliás, no futuro, e utilizar todo esse aparato que nós vamos fornecer para eles, para no primeiro momento brincar e depois refletir. Então, coloca a roupa ali, ou os acessórios, coisas simples. Pode levar gravata, pode levar bijuterias, pode levar objetos relacionados a profissões diferentes, sei lá, o que você quiser. Você leva todos esses elementos, permite que eles coloquem roupa, vistam um personagem e depois falem sobre o que eles projetam para o futuro deles. Então eles têm que falar como se eles fossem aquele personagem, podem inclusive criar um nome fictício e aí começar a falar sobre eles, quem eles são e por que eles escolheram esse personagem, por que eles querem se tornar essas pessoas daqui pra frente. Outra possibilidade é fazer uma roda de conversa e, fazendo uma caixinha como essa, colocar uma série de perguntas que são para reflexão mesmo, e à medida que cada um deles vai tirando uma pergunta, ela vai respondendo e vai falando sobre o assunto que está sendo proposto. Por exemplo, você pode perguntar quem você é, o que você sonha, o que você espera do futuro, quais são as pressões que você sente na sua vida, né, sobre você todos os dias. Enfim, são perguntas que a gente sabe que são importantes para os nossos alunos, porque nós estamos vivendo um momento de cada vez mais ansiedade, depressão, tristeza, as pessoas estão cada vez com mais dificuldade para lidar consigo mesmas, com as situações que elas têm que enfrentar. Então, para tentar ajudar os nossos alunos nesse sentido, eu acho que uma boa conversa pode ser um bom começo. Conversar, falar sobre, sempre ajuda. Nem sempre a gente vai ter uma resposta para as questões que vão ser indagadas pelos próprios alunos e alunas, mas a ideia não é nem essa. A ideia é que cada um fale sobre o que aflige, sobre o que sonha, sobre o que pensa das coisas. Só isso. Uma roda de conversa para pensar perspectivas para esse ano e para a vida dos nossos alunos e alunas. Perguntas reflexivas que façam eles pensarem sobre eles mesmos. E a última possibilidade é uma atividade que eu fiz com a turma que eu fui representante, e eu queria fazer uma coisa diferente com eles no começo do ano, então eu peguei, levei uma capa de super-herói e alguns acessórios, tanto para as meninas quanto para os meninos, e tirei uma foto de cada um deles vestido daquele super-herói ou super-heroína. Aí eu fiz um mural, coloquei essas fotos impressas lá e coloquei embaixo o nome deles como super-heróis, super não sei quem, a super não sei quem. Então foi bem legal. Pra que essa atividade? Primeiro porque só o fato de você tirar a foto com eles, pedir pra eles fazerem uma pose de super-herói, de super-heroína já foi legal. Alguns, claro, ficaram envergonhados, mas de maneira geral, o resultado foi bem legal, porque ao longo de discutir com eles naquele momento, a ideia é de que a gente entende que eles têm as dificuldades deles e que eles são, sim, vitoriosos, eles são pessoas que são realmente super-heróis do dia a dia, porque eles enfrentam as dificuldades que eles têm, principalmente quando a gente fala de alunos que têm uma série de dificuldades ligadas ao meio social em que eles estão inseridos. Eu acho que essa atividade é legal para autoestima, para valorização e para aproximar o professor do aluno, porque mostra que a gente entende o problema dos nossos alunos. A gente sabe que a adolescência e essa pré-adolescência, a juventude, são períodos em que tudo fica muito maior do que realmente é.
Mas a gente não pode menosprezar os problemas dos nossos alunos e fazer parecer que a gente é insensível, ou realmente ser insensível e, não, é tudo uma grande bobagem, não vou dar bola porque os meus alunos sentem, isso vai passar, isso é frescura. Não é. Eles têm 1 milhão de coisas que passam na cabeça deles todos os dias, uma série de coisas para enfrentar, uma série de dificuldades, e a gente não pode menosprezar isso, porque isso também interfere no processo de aprendizagem. Então a gente tem que ter em mente que os nossos alunos são pessoas com sentimentos, com dores, com dificuldades, com anseios, e essas atividades, elas mostram para eles que a gente sim se importa com quem eles são, com o que eles querem. Eu acho que isso vai facilitar no decorrer do nosso ano letivo a nossa relação com os nossos alunos. E essa atividade faz eles perceberem que a gente sabe que eles têm um monte de luta, e toda vez que eles vencem essas lutas que eles têm com a família, com o estudo, com a dificuldade que eles têm, com qualquer problema, seja financeiro, étnico, racial, pode ser de gênero, pode ser qualquer tipo de problema, eles são vencedores, sim, são super-heróis da vida real, e sim, nós valorizamos isso. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. São várias ideias para brincar, para mostrar como é o trabalho do historiador e para refletir. Então tem opção para tudo que é gosto aí. Espero que seja útil para vocês.